Sou eu o babaca por ter chamado a polícia depois que minha mãe largou meus irmãos na minha porta? Quando completei 20 anos, saí da casa dos meus pais porque estava insuportável morar lá. Meu nome é Ethan e, atualmente, tenho 22. Eles agiam como se tudo que eu possuía pertencesse a eles também. Davam preferência aos meus irmãos mais novos e me usavam como mão de obra não remunerada. Ao me mudar, meu pai, Mark, disse para eu ficar longe e não deixar a porta bater em mim na saída. Eu já trabalhava em período integral havia quase 4 anos e aluguei o menor e mais barato apartamento que consegui encontrar. Nem passou um mês e meus pais, Mark e Emily, começaram a me ligar pedindo para eu voltar, pois alguém precisava cuidar dos meus irmãos. Eu disse não, aproveitando minha independência recém-adquirida. Com o tempo, meu pai insistiu que família vem antes da independência pessoal, e exigiu que eu voltasse, além de pagar aluguel. Respondi que, pela primeira vez, eu estava vivendo por mim mesmo e minha vida também importava. Depois disso, ficamos meses sem nos falar, pois ele disse algo como: "Vamos ver quanto tempo você aguenta sem a gente." Não sei o que ele esperava, mas eu me virei muito bem sozinho. Aos poucos, minha família e eu começamos a tentar nos reconciliar, quando eles aceitaram que eu não voltaria de joelhos. Ficava claro que eles tinham dificuldade de lidar com o fato de que, agora, eu estava no controle, não eles. Mesmo meus irmãos mais próximos tendo quase a idade de adolescentes mais velhos, de vez em quando meus pais ainda me imploravam para cuidar dos irmãos mais novos. Era hipocrisia, pois sempre jogaram a responsabilidade de babá em mim, mas eles mesmos não queriam assumir isso. Eles tentaram me manipular, gaslighting, quando apontei essa contradição e, de novo, pararam de falar comigo por meses. No fim das contas, foram eles que voltaram pedindo ajuda. Há pouco tempo, comprei um videogame usado, mas só pude pagar pelo jogo que vinha junto. Então, minha mãe me pediu para ficar com meus 2 irmãos mais novos por um tempo. Num sábado, eles ficaram o dia todo no meu pequeno apartamento. Ela praticamente empurrou as crianças para dentro e foi embora. Liguei para minha mãe exigindo que voltasse para buscá-los, e ela só apareceu depois das 22 horas. Ela não gostou de eu ter interrompido a diversão dela. Avisei que não ficaria mais com meus irmãos o dia inteiro sem receber, e que, se ela os largasse de novo do lado de fora, eu chamaria a polícia e nem abriria a porta. No dia seguinte, percebi que meu videogame tinha sumido. Achei que um dos meus irmãos pudesse ter levado, então liguei para os meus pais. Minha mãe disse que não via problema, pois meu irmão mais novo estava jogando e ela não teve coragem de tomar dele. Mesmo eu dizendo que iria até lá imediatamente para buscar o aparelho. Expliquei que tinham pegado sem minha permissão, ou seja, era roubo, e que eu recuperaria o videogame o mais rápido possível. Fui de bicicleta até a casa deles. Chegando lá, meu irmão chorava porque não achou o carregador e a bateria do console tinha acabado. Quando pedi o videogame de volta, meu pai pegou e disse que só me devolveria se eu ajudasse mais com meus irmãos. Eu não estava blefando quando falei que chamaria a polícia se ele quisesse continuar com aquilo. Ele se recusou a voltar atrás, até eu começar a discar o número. Minha mãe gritou: "Calma", e eu recuperei o console rapidamente da mão do meu pai. Ela disse que não valia a pena a polícia aparecer por causa disso, mas ele a chamou de traidora e insistiu para que ela devolvesse o console para ele, não para mim. Antes de ir embora, avisei que não hesitaria em chamar a polícia se isso acontecesse de novo. Eles que comprassem um videogame próprio se quisessem que meus irmãos jogassem. Meu pai, Mark, gritou que eu não podia tratá-lo com tamanha falta de respeito. Respondi que sou adulto, mas ele nunca me tratou com respeito e que eu estava farto daquilo. Ele berrou para eu voltar e encará-lo de frente enquanto eu saía. Por hora, eles voltaram a ficar em silêncio comigo. Certa vez, recebi uma mensagem da minha mãe, Emily, implorando para eu continuar cuidando dos meus irmãos sem cobrar nada. Disse que não faria mais nada de graça, ainda mais depois de terem roubado meu videogame e tentado me impedir de recuperá-lo. Falei que, se realmente quisessem minha ajuda como babá, pagassem, mas o dinheiro teria que ser adiantado. Não sou propriedade deles. Eles que se adaptem ou fiquem perdidos, porque sou adulto, tenho meu lugar e minha própria vida. Desde essa troca de mensagens, faz mais de uma semana, ninguém mais me procurou, e tudo bem. Eles que resolvam seus problemas sozinhos. É inacreditável que eu tenha esquecido completamente dessa conta por quase um ano, mas encontrei meu post original enquanto assistia vídeos de Reddit online. Voltei para fazer uma atualização, já que percebi que nunca contei o que aconteceu depois. Perto do final, há uma briga leve e envolvimento policial. Achei melhor avisar, embora não saiba se isso é um gatilho para alguém. Recentemente, escrevi sobre meus pais se recusarem a devolver meu videogame depois que um dos meus irmãos o pegou sem permissão. Como alguns devem lembrar, se meus pais largassem meus irmãos mais novos na minha porta sem avisar de novo, muitos comentaristas aconselharam ligar para a polícia ou para o Conselho Tutelar, CPS. Esperei e esperei. Já fazia cerca de 3 meses desde a última vez que minha mãe ligou, e eu me recusava a cuidar dos meus irmãos de graça. Então, finalmente aconteceu.
meus pais apareceram pedindo para eu cuidar dos meninos, fingindo que o incidente do videogame nunca aconteceu. Eu avisei que só faria isso num dia em que eu estivesse de folga e que precisaria receber por isso. Meu horário tinha mudado e eu não tinha mais os sábados livres. Como era o dia que eles mais pediam para eu cuidar dos meus irmãos, cheguei a pedir para trocar folga com meu chefe, mas percebi que seria mais vantajoso trabalhar nos sábados. Como de costume, meu pai se enfureceu e disse para eu virar homem e ajudar, como ele sempre prometia fazer na minha idade. Deixei claro que ele devia parar de agir como se ainda mandasse em mim. Tecnicamente, eu estava virando homem ao cuidar da minha própria vida. Ele transferia boa parte das obrigações dele para mim e ainda trabalhava aos sábados para se livrar disso. Para mim, já deu. Minha mãe pegou o telefone dele quando ele começou a gritar. Expliquei que, como domingo era meu único dia de folga, eu só poderia cuidar dos meninos nesse dia, mediante o pagamento de $40, além de refeições prontas, almoço, jantar e lanches, trazidas por eles, pois não gastaria meu dinheiro com isso. Deixei claro que chamaria a polícia se levassem algo meu, como o meu videogame da outra vez. Para facilitar a comprovação junto às autoridades de que o videogame é meu, guardei o recibo da compra e anotei o número de série. Minha mãe ficou enfurecida, xingou mais que um marinheiro, e, quando percebeu que eu não respondia, exigiu que eu dissesse alguma coisa. Fiquei quieto, deixando ela soltar tudo. Mantive a mesma exigência, só domingo, $40 e comida pronta. Caso contrário, esqueçam. Contei isso para ela e para o meu pai, que estava do outro lado da linha. Houve um momento de silêncio estarrecido. Então minha mãe começou a berrar de novo, dizendo que meus irmãos de 13 e 16 anos foram obrigados a assumir meus deveres depois que fui embora e que eles precisavam de férias. Perguntei, rindo, igual as férias que vocês me davam. Ela tentou argumentar que era diferente porque eu era o mais velho. Expliquei que não tinha nada de diferente. Perdi boa parte da minha juventude porque me transformaram em pai deles. E era hipocrisia pedir para eu reassumir esse papel agora que moro sozinho, longe deles. Os dois adolescentes que moram lá são perfeitamente capazes de fazer tudo o que eu fazia. Minha mãe então se fez de vítima, dizendo que os adolescentes eram rebeldes e não a ouviam, porque eu estava ocupado vivendo a minha vida. Respondi que o problema era deles e que achassem outra babá. Meu pai voltou ao telefone, gritando comigo mais uma vez. Ele só estava soltando palavrão, sem dizer nada com sentido, então dei risada. Minha mãe retomou o aparelho e implorou. Repeti que agora seria $50, comida pronta, só aos domingos, e que eu não hesitaria em chamar a polícia se recebesse ameaças ou se algo meu fosse roubado. Meus pais começaram a discutir aos berros sobre o que fazer. Falei para eles se resolverem e depois me ligarem. Desliguei. Voltamos ao silêncio. Algumas semanas depois, eu estava me arrumando pro trabalho num sábado de manhã, quando ouvi batidas rápidas e fortes na porta, como se estivessem usando as duas mãos. Reconheci o estilo de batida da minha mãe, porque passei anos ouvindo. Depois, ouvi barulho de passos rápidos no corredor. Ao colocar o ouvido na porta, percebi que eram meus dois irmãos mais novos discutindo e batendo eles mesmos. Minha mãe tinha corrido embora, deixando-os ali. Eu tinha um plano simples por conta dos avisos que recebi após meu último post. Abri a janela, pulei, moro no térreo, então só precisei tirar a tela, e fui embora. Liguei para minha vizinha, uma senhora gentil que adora crianças, e contei toda a situação. Ela já conhecia meu drama com meus pais narcisistas e chamou a polícia, relatando que duas crianças foram largadas no corredor depois que a mãe bateu na porta e sumiu. Resumindo, meus irmãos foram buscados pelos policiais. Mais tarde, recebi uma ligação dos meus pais, furiosos. Fingi não saber de nada e perguntei o motivo de tanto estresse. Ao questionar se minha mãe realmente deixou as crianças na porta sem saber se alguém iria atendê-las, ela confessou que havia, sim, largado os meninos lá para que eu cuidasse e depois correu embora. Disse ainda que pensou que eu estivesse em casa, apesar de eu ter dito várias vezes que trabalho aos sábados. Ela estava me forçando a perder o expediente para cuidar dos meninos. Depois de um momento de silêncio, minha mãe berrou. Como eu ia saber disso? Respondi que a culpa era só dela, já que abandonou os filhos na minha porta, torcendo para que eu estivesse lá num dia em que eu claramente disse que trabalhava. Ela começou a inventar desculpas, mas falei que aquela atitude era inaceitável e infantil. Esperei ela parar de chorar e perguntei se tinha acabado. Então, ela voltou à postura agressiva e continuou berrando. Minha mãe reclamou que estava sendo acusada de abandono de incapaz pela polícia. Retruquei que ela tinha, de fato, abandonado as crianças no corredor, então não era problema meu. E ainda disse que, se eu estivesse em casa e ela se recusasse a buscá-los, também chamaria a polícia, já que eu a tinha alertado de que não queria ser obrigado a cuidar deles nos sábados. Ela continuou argumentando à toa, sem chegar a lugar nenhum. No fim, minha mãe só levou uma multa e um puxão de orelha, pois conseguiu convencer a polícia de que realmente achou que eu estava lá. Foi o que meu irmão seguinte me contou depois. Se pagar a multa vai fazê-la pensar duas vezes antes de largar as crianças na minha porta, melhor assim. Não sei o valor, porque meu pai estava trabalhando e disse que nem sabia do plano da minha mãe. Ele não foi acusado de nada. Ficou furioso com ela por ter feito isso. Não consegui evitar achar irônico. Mas, enfim, reconheço que meu pai nunca chegou ao ponto de fazer o que minha mãe fez.
De todo modo, agora minha mãe tem um registro policial, que considero a primeira marca negativa aos olhos da lei. O dia de ação de graças foi o ponto crucial. Eu já suspeitava que o convite para a ceia era uma armadilha, e não deu outra. Meu pai fingiu estar no comando, sentado à mesa fumando, e disse que aquilo tudo precisava acabar, que minha mãe e ele precisavam de tempo para eles, e que a multa pesou muito no bolso. Então, eu precisava voltar para casa, ajudar com as contas, hipoteca e cuidar dos meus irmãos. Não importava quanto ele tentasse me dar ordens, eu respondia não. Ele é um homem grande, mas se enfureceu tanto que partiu para cima de mim. Ainda bem que eu também não sou pequeno e vim aprendendo algumas técnicas de luta, além de frequentar a academia havia meses. Quando ele avançou, dei um chute nos testículos, eu estava usando botas com biqueira de aço, e depois um soco no rosto que o derrubou na hora. Ele caiu pesadamente, segurando a virilha e vomitando de dor. Avisei aos meus pais que eu tinha provas de que ele me atacou primeiro, pois eu estava gravando tudo com o celular no bolso. Obedeci a ordem dele de sair da casa e nunca mais voltar, mas antes peguei uma coxa de peru da mesa e fui embora de bicicleta. As únicas pessoas que me procuraram depois foram meus irmãos. Eles disseram que saí como um chefe e que, agora, ficam zoando meu pai o tempo todo por causa da pobre região das partes íntimas dele. Passei o Natal na casa de um amigo. Fui convidado para outras datas festivas depois. Mas, meus pais me culpam pela perda do bebê, pois minha mãe estava grávida. Agora entendi por que meus pais insistiram tanto para eu voltar no dia de ação de graças. Descobri que minha mãe esperava o sexto filho. Primeiro, pouco depois do meu último post, um dos meus irmãos encontrou minha conta no Reddit e mostrou para nossos pais. Eles invadiram meu apartamento gritando, me acusando de ser péssimo e de ter armado para minha mãe ser presa. Sim, eles estavam na minha porta. Gritei de volta, lembrando tudo o que fizeram. Deixar meus irmãos na minha porta num dia em que eu estava trabalhando. Ou seja, atitude de mau pai e mamãe. Mesmo se eu não tivesse postado nada no Reddit, eu chamaria a polícia de qualquer forma. Isso não mudaria nada. Deixá-los lá já era motivo suficiente. Meu pai pareceu prestes a me dar um soco, mas lembrou do que aconteceu da última vez e recuou. No fim, puxou minha mãe pela mão e foi embora. Antes de sair, gritou que a culpa era minha e que eu deveria ressarcir o valor da multa por abandono de incapaz. Mandei os dois se danarem. Depois disso, recebi uma notícia horrível. Minha mãe, com cerca de 7 meses de gravidez, sofreu um acidente em casa, escorregou na varanda molhada e caiu de cara no chão de cascalho. Ela perdeu o bebê. Sinceramente, quando a vi da última vez, nem percebi que estava grávida. Ela sempre foi meio desajeitada e ligeiramente acima do peso, então não dava para notar. Era o primeiro aborto espontâneo dela, o que é uma tragédia, e parecia que ela queria culpar alguém. Segundo a lógica dela, eu destruí a família ao não ajudar e ao fazê-los gastar mais dinheiro, com a multa. Portanto, a culpa era minha. Ela foi até meu apartamento de muletas, acompanhada do meu pai, me acusando de ser responsável. Disseram que eu não voltei para casa quando eles precisaram de mim, então minha mãe perdeu o bebê. Confrontei essa tentativa ridícula de me culpar por algo que não era minha responsabilidade pela necessidade de cuidarem dos filhos de graça. Falei que não tenho culpa de ela ter engravidado aos 45 anos, e que meu pai foi muquirana demais para arrumar a varanda velha. Ele se irritou e me deu um soco. Acabei revidando. Tenho treinado ainda mais desde a surra que dei nele no dia de ação de graças, então meu pai não teve chance. Só parei porque minha mãe gritava muito. Perdi a cabeça e quebrei o nariz dele, além de arrancar 2 dentes da frente. Chamaram a polícia, fui algemado. Por sorte, havia câmeras no corredor do meu condomínio, e eu também estava gravando no meu celular assim que eles bateram na porta. O vídeo provou que agi em legítima defesa, então fiquei livre. Só que agora meus pais querem me processar pelos custos médicos do meu pai e pela multa que tiveram que pagar. Ele não poderá trabalhar por um tempo. E está com o olho roxo, nariz quebrado, 2 dentes a menos, colar cervical, e ainda teve de raspar a barba, o que o deixou ainda mais irritado. Já o considerava morto para mim há tempos, mas agora estou totalmente decidido a não ter mais vínculo com ele. Ele não tem mais a ilusão de ser o pai que manda em tudo. Com meu esforço na academia e praticando luta, estou fisicamente mais forte, e vou começar um novo trabalho que paga muito melhor. Talvez em alguns anos eu consiga um lugar melhor para morar. Quando meu irmão mais velho fez 19 anos, ele me ligou dizendo que eu era o herói dele por ter dado uma surra no nosso pai, e que também pretende sair de casa em breve. Mas, por causa das postagens no Reddit, meus pais descobriram tudo depois que outro irmão as achou no YouTube. Minha mãe obrigou esse irmão a mostrar a postagem, pois escutou eles comentando. Ela quebrou várias coisas em casa de tanta raiva. Meus irmãos pediram desculpas por terem contado aos meus pais, e disseram que, se soubessem que ela estava ouvindo, teriam ficado quietos. Além disso, os dois falaram que, no fundo, estão aliviados de não vir mais um bebê, já que eles mesmos já têm que cuidar de muita coisa e odeiam ser babás. Eles admitem que antes me culpavam por ter saído de casa, mas agora entendem que eu tinha todo o direito de viver minha vida de adulto. Não sei se meus pais realmente vão me processar, mas, se acontecer, acho que eles vão perder. O tio de um amigo meu é advogado e prometeu me defender. Ele diz que, sendo legítima defesa, não há muito o que argumentar. Para meus pais, que provavelmente lerão isto, me deixem em paz. É isso.
Meus irmãos e eu não somos propriedade de vocês, e vou ajudá-los a sair de casa quando completarem 19 anos. Vocês dois sempre foram egocêntricos. Não tenho culpa de minha mãe ter perdido o bebê, nem da dificuldade de vocês sem mim para cuidar das crianças de graça. Encarem o nariz quebrado e os dentes faltando como um bom motivo para ficarem longe de mim. Lembrem-se, por causa de vocês, contei aqui apenas uma pequena parte das coisas que vivi. Poderia detalhar muito mais sobre minha infância, mas não quero. Então, por favor, não me importune. PS. Sim, minha mãe precisou dar à luz um bebê natimorto no hospital, mas eu não queria comentar isso antes. Segundo meus irmãos, meus pais fizeram um pequeno funeral apenas entre eles, e minha mãe trouxe para casa uma urna que guarda no quarto. Eles saíram com a urna por algumas horas e voltaram bêbados. Minha mãe passou mais de 6 dias internada pelos ferimentos da queda. Perguntei aos meus irmãos se alguém a havia empurrado. Também cheguei a duvidar disso. A única explicação dada foi que ela estava com pressa para ir a algum lugar, escorregou na varanda e caiu. Já vi gente se machucar mais seriamente de forma até mais boba. Pesquisando sobre cremação, descobri que costuma levar de 8 a 12 dias para receber as cinzas. Isso significa que, quando trouxeram a urna para casa, ela provavelmente estava vazia. Fiquei confuso. Mesmo assim, meus pais fizeram o funeral alguns dias depois de minha mãe ter alta. Até o dia desse pequeno funeral, eles mantiveram a urna no quarto. Talvez tenham pego as cinzas depois. Talvez fosse esse o motivo de terem voltado bêbados, de tanta tristeza. Tudo é muito estranho e perturbador. Postar de novo tão cedo é meio esquisito. No meu último texto, comentei que minha mãe teve um aborto recente depois de uma queda séria. Fiquei com um mau pressentimento sobre a história que me contaram. Então percebi que a única forma de chegar à verdade era indo direto à fonte. Depois de ler todos os comentários, fui visitar meus pais num domingo. Os dois pareciam péssimos, dormindo em casa. Minha mãe, além de usar muletas para andar mais que alguns passos, estava muito abatida. Notei vários hematomas e curativos no rosto por conta da queda. Já meu pai, basta ler minha descrição anterior para saber como ele ficou depois que eu o agredi. Quando cheguei, ficaram chocados. Exigi saber se realmente houve um bebê ou se tudo não passava de uma tentativa patética de me forçar a voltar para casa depois do que aconteceu. Meu pai disse que eu tinha muita cara de pau de aparecer e entrar ali. Minha mãe, porém, desabou em lágrimas, dizendo que estava, sim, grávida. Ela foi até o quarto e trouxe uma pequena urna elaborada. Ela disse que estava cheia de cinzas, mas não tinha cheiro de nada. Olhei para ver se parecia com cinza de cigarro ou churrasco, mas não senti nada. Mesmo assim, li online que leva de 8 a 12 dias para receber as cinzas do bebê. Perguntei por que trouxeram a urna para casa dizendo que as cinzas já estavam lá dentro, se minha mãe ficou menos de 6 dias no hospital. Minha mãe contou que compraram a urna online e esperaram poder buscar as cinzas no crematório alguns dias depois. Então saíram para beber por estarem arrasados por não poder levar o kit para casa ainda. Ela disse que implorou para o crematório acelerar um pouco o processo. Vi lágrimas sinceras nos olhos dela, e eu já tinha visto lágrimas falsas dela muitas vezes. Minha mãe explicou melhor a queda. Ela se atrasou para ir a uma consulta no médico obstetra. Ao tentar descer as escadas correndo, escorregou em um brinquedo. Faz 3 anos que o corrimão da varanda se quebrou e meu pai nunca consertou. Então, ela não tinha onde segurar. Ela despencou do alpendre, caindo de barriga e rosto no chão, e me mostrou as marcas na barriga. Disse que o bebê teria sido um menino, teria se juntado aos meus 2 irmãos e 2 irmãs. O médico alertou de que, pela idade dela e ferimentos anteriores, não seria seguro tentar engravidar de novo, pois o corpo dela talvez não aguente. Não foi fácil ouvir isso diretamente, mas já esperava algo assim depois de algumas mensagens que recebi. Finalmente, perguntei por que ela me culpava. Minha mãe começou a dizer que, no dia em que apareceram no meu apartamento, ela estava num dia muito ruim, mas meu pai a interrompeu. Ele gritou: "É tudo culpa minha." Afirmou que, se eu tivesse obedecido e voltado para casa no dia de ação de graças, poderia ter ajudado, e assim o bebê não teria morrido. Gritei de volta, dizendo que a culpa era dele, pois, se tivesse consertado a maldita varanda, talvez minha mãe não tivesse caído, e que não teria feito diferença alguma eu estar lá ou não, já que ele nem me contou que ela estava grávida no dia de ação de graças. Minha mãe saiu do cômodo chorando, sem tomar partido. Meu pai ficou roxo de raiva, feito uma brasa, e gritou para eu sair da casa dele, apontando uma velha faca de caça na minha direção. Disse que eu não era mais filho dele. Respondi que ele não era pai para mim havia anos. E antes de sair, avisei que ia pedir uma ordem de restrição. E que, da próxima vez que ele tentasse fazer com meus irmãos o que fez comigo, eu não hesitaria em chamar a polícia ou o conselho tutelar, e que ele iria perder mais que alguns dentes. Ele me xingou da porta, chamando de filho da... Retruquei que isso ofendia a própria mãe dele, e ele ficou ainda mais irritado. Fiz um gesto obsceno e saí de bicicleta. Então é isso. Não sei se essa é a versão verdadeira, mas, se não for, tanto faz. Vou pedir a ordem de restrição e, quando começar a trabalhar nesse meu novo emprego, pretendo me mudar para outro lugar. Depois disso, não sei se vou atualizar de novo. A não ser que meus pais façam algo terrível com meus irmãos, provavelmente vou encerrar por aqui. Pensar nisso tudo só me deprime. Espero ter deixado meu recado bem claro para eles.
Mesmo depois de ter dado 2 surras no meu pai, ele ainda segurou a faca, com um toque de medo nos olhos, como se visse um monstro. Talvez ele me veja como monstro. Mas, se isso o impedir de machucar meus irmãos, que seja. Ele será o verdadeiro monstro, não eu.